Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Deus no Comando. Antes de começar o podcast propriamente dito, eu tenho de fazer uma partilha. Tenho de partilhar com vocês uma coisa que me está aqui a chatear bastante. Não estão a achar um bocado assustador olhar para o calendário e perceber que o tempo está a passar a voar? Não, é que ainda ontem era Natal e já estamos quase no verão. Hein? E esta introdução fez todo sentido, vocês já vão perceber porquê. Está na altura de colocar o pé no travão e fazer marcha atrás. Vamos recuar 20 anos no tempo para irmos parar à série Uma Aventura. Toda a gente viu a série de certeza absoluta. Hoje vou estar à conversa com o Salvador Neri, ele que deu vida ao João da série Uma Aventura. Portanto, era, para quem não sabe, era o mais novo da série. O mais novo dos 5 elementos da série era o Salvador Neri, que atualmente está na novela Amar Demais. Podemos vê-lo na novela Amar Demais todas as noites na TVI. Agora vou estar à conversa com ele para recordar estes tempos e para percebermos porque é que a vida dele tem sido uma verdadeira aventura. Vamos lá. Olá, Salvador. Bom dia, tudo bem? Eu vou ser muito sincero, que é, eu acompanho a novela Amar Demais, eu via-te na novela, mas nunca tinha associado que tu eras o João de Uma Aventura, que é uma coisa engraçada. Não aconteceu só contigo, isso aconteceu com muitas pessoas, porque efetivamente aqui a minha figura é muito transversal, porque há episódios de Uma Aventura que continuam a ser repetidos, atualmente na SIC-K, penso eu. Sim. Até há 3 ou 4 anos atrás eu tinha o Art Attack da Disney a passar. Portanto, tu tens pessoas que me estão a ver agora, crianças, adolescentes que me estão a ver agora pela primeira vez e acham que eu tenho aquela idade, e depois a seguir podem-se cruzar com a minha figura à noite da novela. Portanto, eu estou aqui numa espécie de limbo para as pessoas que não me acompanharam continuamente. Portanto, a partir de agora, não é, em que tu estás mais atento ao meu percurso, isso já não vai acontecer, não é? Mas as pessoas que me viram quando eu comecei, que foi em 2002, e depois deixaram de me ver e retomaram agora, ficam assim tipo meias confusas, tipo, mas é a mesma pessoa, não é? Há 3 gerações do Salvador no ar, é isto, no fundo. Exatamente. Há 3 gerações. Mas tu não começas com Uma Aventura, pois não? Tu tinhas feito uma série antes. Eu fiz uma série para a RTP 12 anos antes, penso eu. Eu julgo que começou a ser produzida em 98, ok, que se chama Casa em Fanicos, com o Nicolau Breiner, era uma sitcom à portuguesa. Tinhas quantos anos na altura? Eu tinha 8 para 9, ok. Na Aventura tinha 11 para 12. Okay. Olha, a primeira série surgiu, eu não sei precisar exatamente como é que a oportunidade surgiu, mas eu tenho o meu padrinho, que atualmente é ator, o Paulo Neri, na altura estava ligado ao meio da publicidade, era account numa grande empresa, empresa de comunicação, numa agência de comunicação, e portanto tinha bastante ligação ao meio, e eu acho que o que aconteceu foi que eu fui sempre dando sinais desde muito pequenino, que tinha muito jeito e que gostava de representar para a família, típica história do miúdo. Sim. Que é extrovertido e que gosta de brincar e fazer teatros e pronto. E portanto foram-me colocando nessas situações, sendo que na altura não tinha bem noção de como é que estava a chegar ali, era do género, olha, isto vai acontecer, queres? E eu, sim, bora! Inclusivamente eu até tenho eu conto esta história sempre que tenho a oportunidade de falar sobre isto também. Eu fiquei, não sei se tu te recordas, há um filme sobre Fátima, com a Catarina Furtado e o Diogo Infante, que é a história dos 3 pastorinhos. Sim. A Jacinta, a irmã Lúcia. É um filme dos anos 90, só pode ser, exato. E eu fiquei escolhido para fazer o papel de um dos 3 pastorinhos. E eu não faço eu nem sequer tenho memória disso. Não te lembras disso? Não, nem sequer fiz o filme. Envolvia um familiar meu ir para Fátima 3 meses. Okay. Eu só soube mais tarde, mas fiquei sempre com curiosidade sobre o tema porque nunca percebi muito bem o que é que me estava a mover para essas oportunidades, porque efetivamente eu era uma criança, tem sempre que haver alguém a coadjuvar essas situações, não é? Sim. Quer tenha sido o meu pai, o meu tio, enfim, eu fico sempre com a impressão de que as coisas vieram ter comigo, não sei. Sim, não foste tu que foste procurar essas oportunidades, elas aqui apareceram na tua vida, não é?
E depois eu tinha muita vontade e demonstrava ter prazer e então, pronto, articulavam as coisas e... Desculpa, dizias que querias ser ator ou não? Nessa fase eu dizia, fase entre os 9 e os 12, eu afirmava que sim, embora de mais tarde, depois quando deixei de trabalhar ali no meu período de pré-adolescência até aos 20, eu não me conseguia comprometer com essa decisão, e foi por isso que inclusivamente eu quis fazer um time off. Mas na fase inicial eu dizia claramente que gostava muito, porque eu conseguia divertir as pessoas, entretê-las, era muito ágil, era uma criança muito esperta, muito precoce e portanto, sem ter muita noção e muita consciência do que era ser ator, agradava-me a ideia, eu divertia-me imenso. Para teres noção do que é uma criança, pelo menos esta é a minha experiência, quando estás a trabalhar em contexto de ficção, no fundo é como se fosse um campo de férias, é uma brincadeira gigantesca, é o maior playground possível. Não tens noção de que estás a trabalhar, para ti é uma brincadeira, é isso? Quando és criança a trabalhar em televisão? Eu acho que só tive noção de que estava a trabalhar quando as coisas demoravam mais tempo e terminávamos tarde e repetíamos muito e começava a ser aborrecido. Mas no geral para mim era uma diversão, não era um trabalho. Esta série que é o tema deste episódio, digamos assim, Uma Aventura, surge quando também? Surge assim com uma oportunidade que veio ter contigo? Aí já há uma vontade tua? Sim, eu acho que a aventura já vem numa fase mais consciente de trabalho como ator em criança, até porque eu recordo-me que essa fase coincide com algum investimento do meu pai em tornar-me mais tipo um produto como ator, porque eu lembro-me que ele fez um pequeno compósito, que era o que na altura poderia ser um pequeno book com fotografias minhas e o meu currículo, no fundo o currículo em formato de ator e portanto a coisa estava era mais objetiva e na verdade quem me chamou para essa oportunidade foi a Patrícia Vasconcelos, que é uma grande diretora de casting portuguesa, que tinha sido quem tinha estado naquela primeira série da RTP que eu tinha feito, portanto ela lembrava-se de mim, chamou-me e na altura, para perceberes, André, não havia metade dos atores que há hoje em dia, digo inclusivamente nos adultos, mas sobretudo nas crianças, porque a fase Morangos com Açúcar veio depois. Veio muito depois, portanto havia muito poucas crianças a trabalhar e portanto eu cruzei-me com muitas oportunidades nessa fase. Obviamente que eu tinha jeito para a coisa e isso facilitou ter ficado com esses trabalhos nessa primeira fase, mas havia muito pouca gente. Surgiu então o casting para a aventura, foi feito Ponte Luminosa em Lisboa, na Alameda, na rua, portanto, assim, a coisa mais engraçada e mais curiosa que eu me recordo desse dia foi que quem fez o casting antes de mim foi o Francisco Garcia, do Médico de Família, não sei se... Sim, já tive a oportunidade de conversar com ele para este podcast. E o Francisco na altura não apresentava ainda, mas tinha feito o Médico de Família, e era uma figura muito presente. Sim. E não sei se por acaso já estava a participar no Clube Disney ou qualquer coisa assim, mas ele era uma figura muito presente e o Francisco era assim também sobredotado para a altura. E eu lembro-me que ele fez o casting antes de mim e assim com algum estilo e alguma mania que na altura ele tinha, que é própria de crianças, disse o que é que ia fazer no casting de diferente que a cena pedia. E eu guardei a dica dele e pensei, agora vou ficar a ver como é que ele fez e vou fazer melhor ele. E a verdade é que fiquei com o papel. E pronto, e então fiquei escolhido para a série de Uma Aventura, só não da primeira temporada de todas, porque parti o braço, eu praticava karaté na altura e num estágio de passagem de cinto, umas brincadeiras nos trampolins e não sei o quê, eu parti o braço e portanto eles foram buscar um ator que fez aqueles primeiros episódios da primeira temporada, ainda que eu tenha o último, que é o do Palácio da Pena, onde eu entro já como João, mas disfarçado de primo de uma personagem. Pronto, foi assim a forma mais subtil e camuflada deles me meterem logo ali na primeira para depois na segunda já ser reconhecido. Mas tinha ficado essa promessa quando tu fazes o casting, depois disseram, mas agora não podes, mas depois... De todo, não tinha ficado, mas eu acho que eles me queriam desde o início, não me recordo muito bem o que é que fez com que... Eu lembro-me que o ator que fez de João na primeira temporada, ele vivia no Porto, portanto,
pode muito bem ter sido por uma questão logística. Sim. Que o estar a trazer do Porto e vir, é difícil quando tu és criança e os teus pais têm que se deslocar por um tempo determinado, imagina 2 ou 3 meses, porque nós gravávamos, a série era gravada no verão, né, durante as férias do verão. Vocês só gravavam nas férias de verão? Sim, a Aventura só gravava. Não sabia. Eles tentavam conciliar o período de férias para pronto, não haver sobreposição horária, nem nada. Ainda que eu recordo-me que nós mais tarde depois acabámos por gravar, a coisa acabou por decorrer um bocadinho para setembro, outubro, novembro, mas acho que isso foi a última temporada que eu gravei. Agora estou-vos a imaginar a gravar aquelas aventuras de Natal e não sei o que, assim, essas de inverno, mas a gravarem no verão, porque eu não tinha noção que vocês gravavam no verão, portanto agora... A do Natal, especificamente, eu recordo-me termos feito no inverno, mas nós gravávamos quase tudo ali tipo em julho, agosto, e depois acho que quando chegava a altura da escola, gravávamos tipo ao fim de semana e o mínimo possível durante a semana. Eu tenho ideia de que a Aventura não foi um trabalho que eu tenha feito que se tenha sobreposto muito à escola. À escola, ok. Isso facilitava-te a vida, não é? Enquanto criança. Sim, bastante, porque não é fácil. Nós todos sabemos o que é que custa ir para a escola todos os dias e efetivamente, olha, correu sempre bem, nunca chumbei, raramente tive uma negativa. Eu acho que as pessoas, quando são colocadas em cenários de grande sacrifício, há sempre um lado extra que surge, claro, e uma capacidade sobre-humana, e eu revelei ter essas capacidades. Eu acho que também se não tivesse revelado rapidamente o meu pai ou as pessoas responsáveis por mim teriam dito, olha, não dá. Olha, tu lembras-te do dia em que vocês, os 5, foram apresentados uns aos outros? Lembras-te desse dia em que conheceste as gêmeas, o Pedro, o Chico, para ser mais fácil? Lembras-te desse dia? Eu tenho ideia do dia em que conheci as gêmeas. Eu conheci o Chico e o Pedro da primeira temporada e depois conheci o Chico e o Pedro da segunda temporada. Sim. Eu lembro-me do dia em que eu conheci as gêmeas e foi no escritório da produtora, nas Amoreiras, e lembro-me que nós estávamos a ver os castings e de estarmos a ver o meu casting. Eu não sei, a ocasião que me levou lá foi uma espécie tipo de leitura dos episódios, uns ensaios quaisquer, e elas viviam ali ao lado, eu lembro-me disso, e portanto deve ter sido por isso que eu as conhecia a elas primeiro e aos outros depois. Os outros, já não tenho memória, mas lembro-me que as gêmeas foram conhecidas assim. Foram as primeiras pessoas que conheceste. Yeah, e a vossa relação depois foi crescendo ao longo das gravações? Sim, sobretudo com elas, porque elas eram bastante mais velhas que eu. A Mafalda e a Filipa julgo que já tinham 20, 21 por aí, e eu tinha 10, 11, 12, portanto eu via nelas já uma espécie de irmãs mais velhas, mãe ao mesmo tempo, e portanto refugiava-me muito nelas. E elas eram muito carinhosas, bastante interventivas, de género, quando haviam situações que elas não concordavam, achavam que não estavam a ser respeitadas ou que estavam a abusar, elas insurgiam-se. E portanto eu recordo-as assim como sendo as referências para mim na altura. Sim, e tu eras o menino do grupo, não é? Portanto imagino que fosse tratado de forma especial. Exato. Apesar de que eu era muito reguila, eu era uma criança muito fora da caixa, também não me continha de fazer as minhas brincadeiras e de dizer o que tivesse que dizer, porque eu efetivamente de todos era aquele que até já tinha mais experiência a trabalhar como ator. Sim. E quando tu és criança e agora olhando para trás, eu lembro-me que eu trazia um bocado essa atitude. De quem já tem experiência. Experiência e já sabia mais ou menos como é que as coisas funcionavam e pronto, portanto também, sim, obviamente que era a caçula, não é o miúdo, a criança do grupo, mas também tinha ali o meu lugar. Eu imagino, eu não sou ator, muito menos fui ator quando era criança, portanto não sei como é que é, mas eu imagino que para uma criança seja difícil manter durante algum tempo uma certa coerência na personagem. Sim. Tu agora olhas para trás e achas que aquele João da série é muito, ou tem muito de Salvador? Vocês eram muito... Imenso. Sim. Ou seja, eu acho difícil, a não ser aqueles talentos que já são atores que parece de há 20 ou 30 anos. É o caso daquela Dakota Fanning, não sei se te recordas, quando começou, já conseguia fazer papéis de uma profundidade e com uma
idade que tu ficavas de género, pá, é impossível, esta miúda tem 10 anos, como é que ela é capaz de já estar a fazer isto e de estar a contracenar com monstros do cinema? Mas efetivamente eu olho para trás e vejo o Salvador exacerbado naquelas circunstâncias e a fazer, obviamente que há ali situações há coisas que eu não faria na vida, na altura, eu não era tão aventureiro. Se calhar não metias em algumas coisas, não é? Que eles faziam. Não era tão aventureiro, não era tão destemido, era muito mais educado, diria eu, que o João era, mas havia muitas coisas que para mim eram naturais. Por exemplo, eu sempre lidei muito bem com animais, porque estava habituado eu tinha muitos cães em casa, o meu avô era caçador, e portanto isso era um papel que eu desempenhava com imensa naturalidade. Mas hoje em dia, depois de 10, 11 anos de percurso como ator adulto, que é completamente diferente depois de ter tido formação e toda a experiência que tive, olho para trás com esta minha visão e penso que o trabalho podia ser muito mais específico, muito mais, mas acho que para uma criança esteve muito bem. E há um bocadinho estavas a dizer que uma aventura surgiu, pelo menos nas primeiras temporadas, antes daquela onda toda de Brancos com Açúcar e todas as séries juvenis depois que seguiram, e os tempos também eram diferentes, não tínhamos, por exemplo, as redes sociais, mas vocês sentiam na altura, eu vou ter que dizer fama, porque é fama, não é? A fama na rua, as pessoas falavam com vocês? Imenso. Eu vou-te dizer, uma das razões pelas quais eu não quis continuar a trabalhar como ator ali naquela fase da pré-adolescência, adolescência, foi porque eu sentia essa pressão na escola e essa fase na escola é muito suscetível, é muito violenta, porque os miúdos estão a crescer e nem toda a gente tem um comportamento correto, e eu diria que não fui alvo de um bullying intenso, mas fui alvo de muito gozo, muita chacota, muita pressão. Por causa da série? Pela personagem que fazias? Exclusivamente por parte de professores, imagina. Sério? Sim, o sentimento da inveja é uma coisa muito... A inveja, assim como o ciúme, são coisas que se revelam nas pessoas sem que os próprios tenham noção disso, sabes? E, por exemplo, eu lembro-me de uma professora minha da primária, sobretudo essa. No secundário, um ou dois professores revelavam esse comportamento. Que tinham a ver com o facto de eu estar a ter oportunidades diferentes das dos meus colegas. Mas eu não tinha culpa nenhuma nisso. Era o meu percurso, era o percurso que eu estava a ter, claro. Fazia parte das escolhas que eu tinha, mas às vezes eu mandavam isso para o ar e tiravam isso e faziam disso assunto, e eu recordo-me que acho que o que mais me moveu foi eu ter querido ser uma criança normal, e então deixei de... Portanto, a fama, o reconhecimento era muito presente nessa altura, porque a série era muito vista, muito vista, e até porque na altura o canal Cabo estava para surgir, se já tinha surgido... Não tinha a opção que hoje em dia temos de todos os desenhos animados que existem. Sim. Não havia Netflix, Cartoon Networks, já surgiu nessa altura, mas era em inglês e o pessoal na altura, pouca gente falava bem inglês para ver os desenhos animados em inglês, apesar de ter as legendas e não sei o quê. Enfim, os fins de semana e aquele período de manhã, sábado e domingo, sobretudo na SIC, eram sagrados. E a aventura estava ali a meio dessa programação e, portanto, era muito vista. Mesmo por pessoas, provavelmente até já nem tinham idade para ver aquilo. Sim, é um bocado transversal a todas as idades, é a ideia que eu tenho. Eu tenho pessoal que tem a minha idade e mais velho que dizia que via, porque não haviam conteúdos juvenis e, portanto, aquilo inseria-se ali num infanto-juvenil e portanto, era o que havia e foi muito visto por essa altura. Sim, e provavelmente tinham uma certa vantagem, que é, eram inspirados sempre nos livros, não é? Naquilo que já existia há muito tempo, portanto, provavelmente há pessoas que leram os livros e depois tinham curiosidade de perceber como é que seria, não é? Eu acho que esse foi o gancho deles, não é? Apoiaram-se nos livros e para terem logo assim uma adesão muito rápida e despertar uma curiosidade. E depois eu acho que houve até muita gente que nem sequer conhecia os livros e começou a ver a série só depois é que fez a associação. Sim, provavelmente. Eu acho que até há pessoas que
tinham vontade de que voltasse a ser feita uma série nos dias de hoje, porque eu acho que a série tem sempre lugar, tinha que ser, obviamente tinha que ser adaptada a esta realidade, mas aquela ideia de um grupo de adolescentes, mesmo que hajam uns mais velhos e uns mais novos, nos seus tempos livres ou fora da escola, se envolvem em atividades mais suspeitas ou que se deixam impressionar por algumas coisas que acontecem, querem resolver, eu acho que é uma coisa que continua a acontecer, ia sempre tinha que ser feito com a qualidade que hoje os tempos de hoje pedem. Sim, adaptar aos tempos de hoje, pois. Mas eu acho que tinha espaço, acho que tinha... Sim, porque depois tentou-se replicar a ideia, não é? Com outros formatos, mas nunca teve aquele sucesso inicial de uma aventura. Não, porque eu acho que eles não souberam adaptar, sobretudo as coisas que se fazem em Portugal, a ficção em Portugal tem que ter muita noção de qual é o público para o qual está a apontar e de qual é a realidade desse público e o imaginário desse público, o que é que esse público está a ver e o que é que eles pedem, o que é forçoso acontecer. E eu acho que quem cria cá em Portugal, sobretudo para as faixas mais jovens, está muito descontextualizada. Quem tem feito melhores conteúdos para os adolescentes e novos adultos, a malta que está nos 20, é pessoal com essa idade. E não realizadores com 40 e a quererem puxar os mais novos para as suas coisas. Por exemplo, estou agora a lembrar-me daquela cena da escola do YouTube e não sei o quê, que é feito pelo... Sim. Eu não vi nada, mas o boneco, o lado plástico que aquilo tem tudo a ver com o que esta geração quer ver. Porque é feito por realizadores, por um realizador jovem, penso eu, portanto, sim, sabe o que está a fazer. Não estou a dizer que, do ponto de vista de narrativa e de assunto e de temáticas a abordar, as coisas não podem ser muito mais interessantes e relevantes do que falar sobre o YouTube ou sobre ser influencer ou sobre ser YouTube. Acho que há muito mais do que isso, apesar disso ser uma realidade esmagadora e com a qual as pessoas estão a ter que lidar e tentar perceber onde é que isso se insere, não é? Até porque está a abrir imensas portas para imensa gente e está-se a tornar de repente mesmo uma profissão. É a maneira como se faz, não é? Há um olhar, há a embalagem do produto, podes ter um produto parecido àquilo que se fazia, mas apresentado de outra forma, não é? Tal e qual. É mais isso, sim. Eu acho que a grande reforma a ser feita é essa. É apresentar as coisas de outra forma, de uma forma mais moderna e mais adaptada aos tempos que estamos a viver, não é? Mais plástica, mais, enfim, que seja mais apelativa ao olhar, porque é isso que tem cativado esse público. Não é que tu depois não possas fazer. Agora parece que estou aqui no sem problema, estás à vontade. Filosófico, mas é uma questão que me tem deixado que pensar, que é como é que tu pegas nestas camadas mais jovens e os agarras com aquilo que eles querem ver, mas depois lhes vais dando coisas que são importantes de eles verem e que são interessantes. Sim. Para tipo, estabelecer tipo, o playing field, tipo, para não ser só Kim Kardashians da vida, estás a ver? Ou Justin Bieber, sem dar o mérito a essas pessoas que de certeza absoluta que trabalham imenso para terem o alcance que têm, mas as referências não são só essas. Tem que haver alguma inteligência por parte dos criadores em perceber, ok, o que é apelativo naquela proposta para eu conseguir agarrar. Lentamente acho que a coisa cai, eu acho que finalmente se está a começar a atravessar um período e é transversal, acho que se está a passar na música também, em todos os meios de criação cultural. De repente está-se a começar a ter uma identidade, e acho que até há uns anos Portugal era assim um país um bocadinho de género, tinha imensas referências europeias, depois havia pessoal mais ligado à cultura norte-americana, depois outros bué experimentalistas e artísticos e não sei o quê, e então não havia assim uma espécie de pulsar, voz, e acho que finalmente agora começa a haver muita massa crítica a querer criar e a querer fazer, e portanto começa-se a achar aqui uma zona mais homogénea que pode criar aqui uma identidade, e pronto.
Acho que sempre começamos tarde, mas agora a coisa está aí, não é? Eu acho isso. Olha, tu tens um episódio preferido, uma aventura, daqueles que gravaste? Algum que te tenha ficado assim na memória por um motivo especial? Ou porque gostaste muito da história, ou porque aconteceu alguma coisa, ou pelo local em si? Olha, assim de repente à cabeça veio-me o do Palácio da Pena e o do estádio, que foi no antigo estádio de Alvalade. Sim. Mas deixa-me pensar assim um bocadinho mais. O estádio de Alvalade eu recordo-me que foi fixe porque para já podemos estar dentro de um estádio. A possibilidade de estar dentro de um estádio de futebol vazio era um privilégio, não é? E estar dentro daquelas instalações todas, dos túneis, as escadas, aquilo tudo, para mim foi brutal. Depois perceber como é que eles faziam para gravar um estádio e parecer que o estádio estava cheio. Para mim também foi sempre super curioso. Basicamente chamam tipo 100 ou 200 pessoas, enchem um bocado a bancada e filmam aquela bancada de várias, e depois montam aquilo de forma a tu achares que o estádio está cheio. E eu sempre tive essa curiosidade. E depois nesse episódio teve imensas coisas, tipo andar na parte de trás de uma carrinha, escondido, atravessar a ponte 25 de Abril, esse percurso todo, saltar da carrinha quando a carrinha parava e os ladrões puxavam-me de lá de trás, e depois éramos todos colocados numa casa. E sei lá, eu lembro que nesse episódio o João tinha bastante protagonismo, conseguia-se vingar dos ladrões, e portanto eu recordo essa experiência, esse episódio, essa fase assim como... Esse ficou-te marcado. Apesar de que isso está, na minha memória está um bocadinho misturado, porque eu lembro-me que nós estávamos a gravar esse episódio e estávamos a gravar ainda cenas de episódios que não tinham sido gravadas, e eu recordo-me disso, mas recordo-me de ter sido uma altura em que de repente eu tinha que decorar imenso texto e trabalhar imensa coisa, e do realizador ter vindo ter comigo e perguntar, olha, vais ser capaz, tipo, tens 20 e tal páginas para decorar para a... E eu olhei assim para ele com um ar do género, claro que vou ser capaz. Obviamente, e a verdade é que é impressionante quando tu és criança, e eu sempre tive uma memória inacreditável. Eu conseguia saber tudo de um dia para o outro sem eu não me esforçava muito, vou-te dizer, e portanto eu recordo essa fase, esse episódio, como diria que a aventura no estádio. Esse marcou-te? Sim, porque eu acho que efetivamente é o episódio em que eu tenho mais preponderância, porque a personagem que é raptada é o jogador do Sporting, que é o Beto, que era suposto ser o jogador mesmo da equipa do Sporting, mas que depois à última da hora recusou por alguma razão, teve vergonha ou não quis fazer, e foi um ator, foi fazer o papel. Ele é raptado e eu meio que me deixo raptar juntamente para poder ir ter com ele e para o ajudar a sair dali, e nós ajudamos-nos um ao outro, e portanto eu acho que tenho bastante protagonismo nesse episódio, portanto é assim aquele que eu recordo e com mais preponderância, e também aquele em que aquilo que eu te estava a dizer era importante. Eu senti que tinha o realizador e a equipa tipo a confiar em mim e meio que orgulhosos com a quantidade de trabalho que eu estava a ter e a ser capaz de conseguir, pois. Fazer tudo. Eu recordo essa sensação de ter sido uma sensação boa, positiva. Há um bocadinho perguntei-te se te lembravas do dia em que tu te cruzaste com o elenco todo. Vocês mantêm contacto uns com os outros ou foi-se perdendo porque foram seguindo caminhos diferentes? Sim, naturalmente foi-se perdendo. Ao longo dos últimos 10 anos eu estive por 2 ou 3 ocasiões com as Génias, com a Mafalda Lipa, sempre por eventos de querer reunir o elenco. Fizemos uma sessão de rádio, depois disso, porque nos juntámos, fizemos um jantar em casa delas. E mais recentemente acho que mantivemos contacto tipo via mensagens, porque elas foram mães, eu fui pai, e portanto o contacto que eu mantive foi sobretudo com elas. Não me surpreende, lá está, porque como te disse, já tinhas essa relação, sim. O primeiro elo de ligação. E porque na verdade depois o outro Chico, o Alexandre Persson, foi viver para a Suíça, e o Pedro, o João Paulo, era de Viseu e portanto, sim, naturalmente perdes o contacto. Pronto, e eu depois não tinha a idade deles, não é? Eu era é diferente, sim. Adolescente e não acompanhei ali a entrada na fase adulta deles, não é? Quando tu tens 20 anos, de repente passas por toda uma experiência e cruzas-te com imensas pessoas novas e fazes novas amizades. Sim, são caminhos diferentes, não é? Idades diferentes, caminhos diferentes.
Ainda bem que com as gêmeas tu tens contacto, porque eu não consegui contactar as gêmeas, mas falei com o João e tenho uma mensagem dele para ti. Ok. Olá, Salvador. Olha, como se diz aqui no meu trabalho, estou quase a entrar. Olá, meu puto. Salvador, só para dizer que eu nunca pensei ser um herói de várias gerações. Nós fazemos parte, creio, de um fenómeno intemporal. Isto é bué da louco, a sério. É com orgulho e sinto-me um vaidoso em fazer parte desta aventura. Foi de facto um dos momentos mais marcantes e felizes do meu tempo de vida, do qual tu fizeste parte, e por isso, Salvador, I love you. Serás sempre o nosso puto de olhos lindos. Obrigado, para sempre no meu coração, João. Salvador, entretanto, desenvolveu-se dentro de mim uma maluqueira por rimas, e termino desta forma. Vê lá se gostas. Vê lá se isto não é soberbo. Salvador rima com ator, borrifador, trator, trovador, castor, pastor, alemão. O Chico, as gêmeas e o João. Para os enigmas tinha o Pedro sempre à mão. Está ou não está soberbo? Salvador, um grande abraço. Fica bem, está bem? Tudo bom? E a ver se a gente se encontra este ano, apesar da pandemia. As coisas estão mesmo complicadas, mas era muito bom voltar a estar junto de ti, e quem sabe também podemos puxar um bocadinho aí as gêmeas. Olha, vem conosco viver uma aventura, vem sentir a emoção de estar com as gêmeas e com o João. Tchau, fiquem bem e obrigado. Bem giro. Agora lembrei-me aqui de uma situação em que eu estive com a Mafalda, a Filipe e o João Paulo. É engraçado as memórias, quando tu começas a ir buscar as coisas, vêm à memória. Há uns anos a SIC fez uma peça sobre mim que se chamava Os Perdidos e Achados. Uhum. E eu estava a estudar teatro, e eles conseguiram chegar ao contacto da Filipa, da Mafalda e do João Paulo, e eles surpreenderam-me na sala de aula. Eu estava a meio de um exercício, surpreenderam-me na sala de aula com essa surpresa, e pronto, depois ficámos à conversa, fomos entrevistados e não sei o quê, e acho que efetivamente o João Paulo esteve presente nesse jantar em casa delas, exatamente. O João Paulo, de todos, assim como eu, foi o único que seguiu também a carreira de ator. Sim. Dedicou-se ao teatro, sobretudo, e sempre foi muito, muito querido, muito romântico, e continua a manter essa positividade, e pronto, olha, agradeço-te imenso por teres cruzado essa... Acho que faz todo sentido. Acho que faz todo sentido, e para nós fãs da série é interessante ver a ligação que se criou entre vocês, não é? Porque nós habituamos a ver-vos como 5 amigos. Vocês eram 5 amigos e nós acreditávamos piamente nisso. Para teres noção, o João Paulo, quando foi o primeiro trabalho como ator que ele fez também, e ele vinha de Viseu, nunca tinha feito nada, e portanto, para além do trabalho que ele estava a fazer, que era o primeiro, ele teve um bocadinho aquele impacto de uau, estou na capital, e portanto, eu lembro que na altura nós fomos uma grande âncora para ele, eu na medida que pude ser, porque era uma criança, não é? Mafalda e a Filipa mais, e o Alexandre, mas recordo-me dele comentar isso e de termos sido efetivamente muito importantes para a entrada em Lisboa para ele, porque pronto, é difícil, e as pessoas, quando não têm suporte familiar nenhum, virem. Hoje em dia tudo parece que é mais fácil, mas na altura era assim tudo um bocado... Eu imagino, sim. Estruturado, e não havia tanta forma de comunicar, pronto, o telefone já existia, obviamente, mas tu sentias-te mais sozinho, e pronto. Eu guardo sempre também como uma figura muito carinhosa, sempre me tratou muito bem, e todos eles, na verdade. E continuam a gostar muito de ti. Sim, eu acho que nunca deixarei de ser visto por eles como ele estava a dizer, o nosso puto do grupo. Yeah. Olha, vou deixar agora só, falta pouquinho para acabarmos a nossa entrevista, mas eu tenho que tocar aqui em outros assuntos que não uma aventura, porque faz todo sentido. Há um bocadinho falaste-me de uma pausa que tu fizeste muito grande por opção, certo? Foste tu que quiseste te afastar um bocadinho, e quando voltas para o Art Attack, certo?
Sim, o primeiro trabalho grande que eu fiz, eu acho que fiz outras coisas antes do Art Attack, mas assim de registar de memória o Art Attack, sim. E essa experiência deu-te assim um bichinho pela apresentação ou ficou por aí? Ou foi só aquela aventura? Não, eu não excluo essa hipótese. Eu sou uma pessoa com uma facilidade de comunicação inata e gosto muito de me expor a conversas e inclusivamente tenho estado ultimamente a participar numas masterclasses e a servir de orador e de motivador para colegas do meio e portanto eu acho que é um papel que me assenta facilmente. Contudo, tenho gerido muito bem essa oportunidade e esse lugar porque não quero, eu tenho estado estes últimos 10 anos a investir muito para que o meu lugar como ator e o meu reconhecimento seja numa primeira instância tido como ator, como intérprete, como... É a tua prioridade, é aquilo que... É, okay. E todas as que eu fizer à margem disso vão ser feitas não é por ócio, mas por diversão. Eu diria que se calhar eu imagino-me a apresentar qualquer coisa num registro de podcast, de entrevista, quer dizer que não venha um dia a poder apresentar um programa de televisão, já vi atores conceituadíssimos a apresentar e não excluo essa hipótese porque acho que tenho as ferramentas dentro de mim e não sinto que seja uma pessoa daquelas em que precisasse de género e fazer uma formação para perceber como é que se faz. Para mim é muito natural. De qualquer forma, tenho resistido a querer investir nisso porque é fácil tu seres rotulado e colocado em caixas. És uma coisa apenas. Exatamente, e eu sou uma pessoa que desde sempre tirei muito prazer em fazer muitas coisas. Bem, o meu pai também já era assim e eu sempre gostei muito de fazer muitas coisas e eu, por exemplo, para teres noção, hoje em dia eu faço regularmente dobragens, locuções para publicidade, estive a fazer a novela, mas antes de fazer a novela tinha estado a fazer 2 anos de teatro intensivo entre estar eu dentro de palco, estar a fazer assistência de encenação de espetáculos. Tive também nos últimos 3 anos, fiz 2 filmes, a minha mulher é fotógrafa e nós os dois costumamos colaborar e às vezes fazemos direção de casting para publicidades, portanto gosto de escrever também, portanto eu sou uma pessoa multidisciplinar, exatamente. Tenho estado assim, o que é público para o grande público, aquilo que eu deixo sair é aquilo que eu quero que seja o primeiro reconhecimento e acho que depois com o tempo, à medida que a coisa se for instalando, eu vou deixando essas preciosidades que eu acho que tenho dentro de mim saírem. É uma espécie de estratégia, ao mesmo tempo se calhar com alguma insegurança à mistura, por saber o quão difícil é tu teres o teu lugar e de te reconhecerem e darem trabalho, te convidarem, tudo isto requer muito esforço, portanto para já não quero misturar as coisas, mas sim, eu gostei muito de apresentar o Art Attack e pronto, e acho que mais tarde ou mais cedo irei apresentar qualquer coisa, mas será a minha maneira, eu acho que vai ser num registro podcast. Portanto, já tens... eu vou-te dizer onde é que eu me revejo. Eu revejo num registro tipo Charlie Rose, conversas dadas com bastante pesquisa por parte do entrevistador. Com tempo para conversar com a pessoa. Exatamente. Eu sou uma pessoa que gosta muito, muito, muito de conversar, muitíssimo. Nunca me coíbo de me colocar em situações dessas e gosto de aprofundar as questões, porque acho que é só com tempo e quando as pessoas passam ali aquela bolha do isto tem que acontecer, que as coisas interessantes começam a vir ao de cima. E, portanto, aquele registro de Charlie Rose foi sempre aquele que eu gosto muito dos podcasts de longa duração. Não têm medo em durar 3 horas, estás a ver? Sim, se a conversa for boa, as pessoas ouvem, não é? Mesmo que demore uma semana a ver a peça completa. Eu acho que hoje em dia tudo tem que ser rápido, mas depois é muito difícil que as coisas que são muito rápidas sejam efetivamente interessantes e marcantes. Sim. Enfim. Estás a abdicar da qualidade para dares uma quantidade mais pequenina para que as pessoas possam ver em regime fast, não é? Fast food. É isso, é para satisfazer os impulsos, mas depois essa informação repentina e supérflua que te chega não é aquela que tu registas
tu normalmente lembras-te daqueles que tiveste 1 hora ou mais a ver, ou daqueles que têm agora estou a tentar lembrar-me, por exemplo, olha, agora estou para terminar com o Stephen Fry, o e o Jordan Peterson, que é um gajo que eu sigo há alguns anos, e entretanto abriu este podcast dele. Fiquei ali tipo ao fim de meia hora, mas tipo, aquilo sim é uma coisa que me interessa. São tipo, é o cruzamento de duas pessoas com uma experiência de vida brutal, com pontos de vista diferentes, e tudo o que eles dizem podia ser tipo escrito e podia ser editado, podia sair estás a ver? Não importa quem é que está certo, o que importa é a discussão. Isso é uma coisa que me tem atraído muito. Só para te dar uma ideia, eu estou a desviar-me um bocadinho. Não, tranquilo. Não me importa, e acho que é importante de ficares com essa noção de quem é que eu sou e que momento é que estou a viver. Claro que sim. Eu sou uma pessoa, já como te disse, gosta muito de conversar e sou bastante razoável perante a vida, e gosto muito de ouvir toda a gente, as pessoas mais extremas, as pessoas mais politicamente corretas, as pessoas mais à direita, mais à esquerda, toda a gente, porque raramente me consigo colocar num lugar, ou seja... Gostas de recolher pontos de vista, é isso? É, porque eu acho que nós somos sempre um produto em constante renovação. E as ideias, quando são factos consumados, deixam-te no passado e não te colocam na progressão. Sim, concordo. Então tenho estado muito interessado em expor-me às pessoas que têm a coragem de se colocarem em debates públicos com pessoas que são opositores aos seus pontos de vista, e a conseguirem fazê-lo, ambos, de forma educada e cívica, e a deixarem-se afetar pelos argumentos mais fortes da outra pessoa e vice-versa. E portanto isso tem sido uma coisa que me tem atraído muito ultimamente, porque eu acho que para já é mesmo preciso uma coragem brutal, tu expor-te publicamente a um debate sobre as tuas ideias do que é que move a sociedade, o mundo, as pessoas, contra outra pessoa, e sobretudo se essa pessoa estiver no ponto diametralmente oposta à tua. E nos tempos que correm, não é? Porque hoje expores abertamente a tua posição face a qualquer tema é um risco, não é? Isso, e sobretudo por isso, porque têm a audácia e a coragem de dizer, não, eu tenho o direito, eu quero, e não me vão cancelar, não é? Como a política do cancelamento tem tentado impor-se, não me vão cancelar as ideias só porque isto é contra o que vocês possam achar. Portanto, eu tenho estado muito ligado a essa discussão e a esse lugar que tem, oxalá continue a permanecer. Pronto, olha... Portanto, é algo que tu queres para ti também, não é? Portanto, se houver a oportunidade de fazer algo parecido... Quero, e é algo que eu já pratico na vida, de forma privada, não é? Mas imagino-me a fazê-lo, se calhar, no futuro, se calhar... nesse podcast hipotético que estava aqui a falar, ou mesmo a participar. Eu acho que é um lugar que eu tenho vindo a sentir-me mais confortável a fazê-lo. Sim. E desde que fui pai, a coisa tem-se consolidado. Eu diria, para também perceberes por que razão é que eu deixei de querer trabalhar como ator, eu cresci muito rápido. Quando tu começas a trabalhar com criança, tu cresces muito rápido e ficas muito consciente de muita coisa, e portanto deixei-me fragilizar pela minha própria consciência e por ser de repente por ser autoconsciente, porque quando tu começas a ser consciente sobre ti próprio é quando tu perdes a liberdade, quando és criança, de seres sem qualquer julgamento, independentemente de estares a ser mal ou bem, não interessa. E só agora, nestes últimos, para aí... Bom, eu tenho estado a viver um período de 10 anos, que começa quando eu tinha 20, de restabelecimento, de aceitação, mas sinto que é agora, com esta entrada nos 30 e depois de ter sido pai, que as pessoas poderão ver o melhor que há para ver de mim e possivelmente todo o potencial que eu sei que tenho e que numa fase mais inicial estava ali toda em potência e sem qualquer restrição. E acho que, por exemplo, esta novela que eu fiz agora, da Amar Demais, e a personagem que eu fiz, e que foi uma coisa que claramente foi o karma, o destino, fui eu que atraí aquilo, marca essa vontade de me expor outra vez e de revelar o livro, abrir o livro e dizer o que é que tenho aqui para
para trazer ao mundo. Tu sentiste que desde sempre havia tudo isso para mostrar, mas sentiste num determinado período de tempo que precisavas de encontrar tudo isso para depois estares preparado agora para mostrar, é isso? Sentes que só agora é que estás bem contigo para poder mostrar aos outros? Okay. Sim. Porque eu sentia-me muito, não sei se é uma característica do meu signo ou não, mas eu sempre fui uma pessoa capaz de ver muito tudo o que se passava à minha volta, ver o comportamento dos outros, o meu próprio, sempre tive uma consciência brutal sobre as coisas. E quando tu és criança, pré-adolescente, vá até à fase adulta, tudo isso te atemoriza muito, porque é demasiada informação e tu não sabes gerir, e isso deixa-te muito frágil e deixa-te muito exposto. E a nossa profissão é uma profissão que obriga à exposição total. As interpretações ou os papéis que mais te marcam são aquelas pessoas que estão absolutamente soltas de si próprias, não têm qualquer tipo de... estão confiantes, estão seguras, tu consegues vê-las. Tu vês, por exemplo, isso na Meryl Streep, que é virtuosa, tu vês que aquela pessoa está resolvida e habilita-se a estar ali naquele momento e a passar vida, e portanto é uma profissão extremamente difícil. Eu acho que escolhi a mais difícil e eu tinha todas essas questões para organizar internamente, para que quando me voltasse a mostrar, me conseguisse mostrar todo o instrumento que eu sou, que é extremamente complexo e muito mais denso do que a figura do ator que o público tem na sua cabeça do que é uma pessoa que segue a profissão. É todas estas coisas que eu te fui descrevendo e que ocupam a minha vida. E curiosamente eu tenho visto cada vez mais colegas meus também a serem multidisciplinares, e eu acho que honestamente a evolução da educação e do que está à nossa disposição, sobretudo na forma fácil como tu consegues aceder à informação, seja o autodidatismo, não é? Fez com que muita gente de repente começasse a experimentar ou a desvincular-se da especialização absoluta sobre uma coisa, não é? Enfim, eu sempre senti que tinha isso inatamente dentro de mim, essa procura, e pronto, e tenho estado a arrumar essas gavetas todas, e agora lentamente eu acho que o público e as pessoas que me seguem, que conhecem, vão-me começar a ver, a ir ocupando esses lugares e a retomar, não digo uma vida pública, mas o caminho que tinhas antes, não é? Ou o que estavas a fazer antes. Começou inicialmente de uma forma muito fluida e muito orgânica, sem esforço nenhum, e que foi retomado da minha parte com pensamento, já com maturidade, com vontade, com estratégia e com muito trabalho e muita formação, porque eu dediquei-me muito, mas não, ou seja, não há dois processos distintos, é um só processo. Eu pelo menos tenho feito a reflexão do meu percurso dessa forma. E tu estavas a dizer, agora quando estavas a falar disso, estavas a dizer que esta personagem veio tipo o karma, não é? Parece que era de propósito para ti, mas porquê é que diz isso? Porque traz com ela, com a personagem, muitas dessas questões e muitos desses problemas que eu tinha para resolver ali no meu período de adolescência, que tinham a ver com a tensão, necessidade de ser amado e de aceite, de ser compreendido, e o Fanon obviamente é uma personagem tipo e está inserido ali num contexto muito específico e muito folclórico, não é? Sim. Mas de uma forma exacerbada permitiu-me canalizar uma série de coisas que eu tinha resolvido no meu percurso enquanto pessoa, mas expô-las publicamente. Ou seja, nós atores nunca deixamos de emprestar as nossas experiências, as nossas emoções, o nosso imaginário às personagens que desempenhamos. Há sempre um casamento, e felizmente foi como se eu tivesse sentido que agora que eu retomei a este lugar que tinha abandonado há uns anos atrás, que é um lugar que lida com muita exposição, não é? Com muita pressão, com muita expectativa por parte das pessoas que te estão a dar as oportunidades, surge logo com provavelmente a questão mais premente, ou a questão que mais trabalho me deu a lidar, e portanto foi absolutamente libertador para mim. Eu senti que saio deste ano passado, 2020, onde estive a desempenhar esta personagem, obviamente com muita coisa para resolver, não é? Mas acho que a vida
a vida leva tempo, por isso vai mesmo. resolvendo as coisas ao longo dos anos. Mas senti que foi uma espécie de tipo, o que havia para fazer foi feito e ficou, tipo, ou seja, eu sinto que agora os papéis e as coisas que eu estou a atrair e que virão ter comigo já vêm no adulto que sou hoje e das coisas e da forma como eu olho para a vida hoje e aquilo que eu quero fazer. Veio na altura certa. Mas no fundo para dizer que foi como se aquela personagem tivesse vindo com algum desfazamento face ao estado que eu já estava a viver, à experiência que eu já estava a ter, porque já tinha sido pai, já vivia uma enorme responsabilidade que me afastava muito do papel, mas para sob o olhar do grande público e sob a compreensão desse olhar, porque para tu perceberes, quando nós nos expomos a muita gente, às vezes é mais fácil nós compreendermos melhor o que é que tu estás a dizer, o que é que está a acontecer, do que quando tu estás só circunspecto na tua bolha. Há um exemplo muito reconhecido no teatro que prova isso, do olhar que o grande público pode ter para resumir uma situação ou para simplificar uma situação que à partida o encenador ou o ator podiam achar complexa, que é, tu tens um período de ensaios de uma peça onde estão sempre os mesmos agentes envolvidos, mesmas pessoas, não conseguem sair, não conseguem resolver aquela cena, aquele impasse, aquele problema, não conseguem compreender porque é que o autor escreveu aquilo daquela maneira. E de repente basta chamarem 10 ou 12 pessoas, não interessa o número, pessoas amigas, não precisa de ser público, estarem na sala só a ver, sem que eles tenham que falar com elas, para trocar impressões, para eles próprios já verem a situação de outra forma. E eu sinto que a personagem surgiu numa altura em que eu achei que era meio desfasada, mas o verdadeiro ultrapassar daquelas questões que eu achava que já estavam consumadas foi depois de eu ter posto aquilo lá para fora e ter posto aquilo sob o olhar de milhares de pessoas. E é muito curioso que não é curioso, mas pronto, eu vejo as coisas que me chegam dessa forma, uma forma um bocadinho esotérica, não sei, um bocadinho kármica, mas eu acho mesmo que eu atraio os papéis que me chegam, e os papéis que me chegam têm sempre cordas que têm a ver com ou alguma coisa que está ainda por resolver, ou alguma coisa que eu estou a almejar, a ver no futuro. Tenho mais um ou outro colega que também sente que as coisas lhe chegam assim, mas pronto, felizmente eu tenho tido essa sincronização ou essa intuição em relação aos papéis. Acima de tudo, sabes muito bem o que é que queres fazer no futuro, ou o que é que pretendes para ti. Sim, eu acho que sim, é cada vez mais certo, isso é cada vez mais certo. E penso muito nisso, sou uma pessoa que pensa muito, que reflete muito, gosta muito de ouvir os outros também e de pensar. Sou capricorniano, portanto tenho acho que aquelas características que eu te falava há bocado de que sou capaz de ver muito para além de... Sim. Permitem-me ter esse olhar muito arguto, muito estruturado e assertivo sobre o meu caminho. Depois tenho estado a tentar aprender a que as imponderâncias, não é? E a vida está sempre a colocar em situações em que, mesmo que tu planeies e que tentes racionalizar e agendar, planear, às vezes tens que saber dar a volta. Dar a volta, exato. Já que começamos com uma aventura, eu queria terminar com um desafio relacionado com isso, está bem? Vamos imaginar que sai uma edição de uma aventura sobre a tua vida. Como é que se chamava? Era uma aventura? Uma aventura na infância. Por que? Posso perguntar? Opa, porque acho que foi preciso eu ser de facto um ser muito resiliente e muito apaixonado para ter conseguido caminhar nas circunstâncias que a vida me trouxe e que não interessam para aqui. Todos nós temos as vicissitudes que temos na vida e todos passamos por coisas mais fáceis ou mais difíceis. O que importa é o que é que o próprio sentiu e como é que passou por isso. Mas eu, com o conhecimento que tenho do percurso que tive, o período da minha infância, dessa fase toda da adolescência, é extremamente marcante. Portanto, uma aventura na infância, agora com
as habitações de um adulto, com a experiência de um adulto, a rever aquilo tudo e a ser capaz de fazer melhor, ainda que pronto, isso não seja possível. Não podes voltar atrás e falar contigo quando eras mais novo, mas mudarias de alguma coisa. Não é? Quer dizer, às vezes faço isso, eu acho que isso é um papel interessante que as pessoas podem ter quando se sentem um bocadinho desconectadas da sua essência, que é falarem com o seu eu mais novo, se sou eu criança, e dizer-lhe que não se esqueceram dele, porque normalmente é esta nossa dimensão de criança que contém os sonhos e provavelmente a tua vocação. Eu sou uma pessoa que gosta, que já fez terapia e meditação, e acho sempre que é muito cedo que se revelam essas linhas matrizes que tu vais percorrer na vida. Depois podes ter a sorte de as conseguir ver, podes ter a sorte de ter uma estrutura familiar que te inicia para esse processo de consciencialização mais cedo, ou então vais só cruzar-te com essa consciência mais tarde, mas é nessa fase inicial porque tu estás completamente aberto para a vida e para o mundo. Pois, estás a absorver tudo. Descomprometido. Portanto, és muito mais sonhador, aquele chamado daydreaming, não é? Que permite fazer tudo, não é? Permite-te imaginar que és tudo, permite-te pintar, imaginar canções, permite-te ser o que tu quiseres. Em criança é um processo inato. E portanto eu tenho aprendido a relacionar muito melhor com essa fase e portanto seria uma aventura na infância. E gosto, acho que é um título bonito. E acho que faz todo sentido. Olha, eu lia. Pronto, e depois chamávamos para fazeres a versão série. Exato. Eu acho que sim, olha, reunia-se o elenco todo. Uma versão série, tipo série limitada, 8 episódios. Sim, assim uma coisa. Acho que devias escrever isso, nunca se sabe. Salvador, olha, muito obrigado por teres tirado este tempinho para conversar comigo. Do fundo do coração gostei mesmo muito, obrigado por teres partilhado comigo algumas coisas. Eu também gostei muito e senti, ainda que não nos conheçamos, e é importante dizermos estas coisas, porque é natural que as pessoas, como eu, no meu caso, e que estão expostas e têm uma determinada exposição, sejam abordadas por muito mais gente do que o comum dos mortais, não é? E eu consigo notar só pela forma como as pessoas me abordam de onde é que elas vêm. E eu percebi logo pela forma como tu me escreveste que as tuas intenções eram muito corretas e justas, e senti que havia logo uma vontade também da minha parte em conversar contigo e dar-me a conhecer. Portanto, o prazer também foi todo meu. Obrigado. E pronto, chegamos ao fim de mais um episódio do Deus no Comando, desta vez com a participação do Salvador Neri, para recordar uma aventura e, como viram, para falar de muitos outros temas super importantes. Eu estou aqui encantado com esta conversa, com esta entrevista, e eu espero que vocês, onde quer que estejam, eu já ia dizer outra vez em casa, não, é onde quer que estejam, porque isto é um podcast, pode ser ouvido em qualquer lado, tenham gostado tanto desta conversa como eu, e eu gostei imenso. Já sabem, eu estou de volta em breve, com mais conversas. Mas o conselho é sempre o mesmo. Sigam religiosamente a Televisão Nacional. Até breve.